Se o seu trabalho parasse hoje, agora, neste exato minuto, por quanto tempo a sua vida financeira se sustentaria? Um mês? Talvez 2. Ou, assim, a casa cairia quase que imediatamente. A gente começa com essa pergunta, que é um verdadeiro soco no estômago, porque é exatamente assim que o material que a gente tem em mãos hoje nos joga no centro do debate. Vamos mergulhar fundo na chamada corrida dos ratos, aquele ciclo que parece bem familiar para muita gente, onde a nossa renda depende 100% da troca de tempo por dinheiro. Nossa missão aqui é desempacotar o que é esse sistema, porque as fontes que analisamos dizem que ele existe e, mais importante, quais são as duas rotas de fuga bem práticas que o material apresenta. Uma pelo universo digital e outra bem pé no chão, com o negócio físico. É uma pancada já de cara, né? O material não enrola, ele vai direto no calo da segurança financeira da maioria das pessoas. Exato. Essa ideia de que a sua única fonte de renda pode simplesmente evaporar se você, por qualquer motivo, não puder mais trabalhar. É isso que define o problema que a gente vai discutir. E não é sobre ser pessimista, é sobre entender a fragilidade do modelo. Perfeito. Então vamos começar pelo básico, para todo mundo ficar na mesma página. Como é que o nosso material define essa tal corrida dos ratos? De forma bem visual, é um ciclo. Você trabalha o mês inteiro, recebe o salário, paga as contas e percebe que sobrou pouco. Ou quase nada. Aí, a pressão para trabalhar mais no próximo mês já começa, só para cobrir os custos de novo. E o ciclo se repete, de novo e de novo. É como correr naquela rodinha de hamster, sabe? Sem nunca sair do lugar. E aqui vem o ponto que o material considera crucial e que muita gente não percebe. Isso independe do valor do salário. O texto é bem claro nisso. Ele dá exemplos de quem ganha 2 mil, 5 mil ou até 10 mil reais. Ah, isso é interessante. O argumento central não é sobre o quanto entra, mas sobre a estrutura. Se os seus gastos sobem junto com a sua renda, você continua preso. Você só tá, correndo numa rodinha um pouco mais chique, com um padrão de vida mais caro, mas a lógica é a mesma. A armadilha, segundo essa análise, não é a renda baixa por si só. É a arquitetura financeira onde a sua sobrevivência está sempre a um único salário de distância do colapso. Peraí, essa ideia de que até quem ganha 10 mil pode estar na corrida dos ratos é meio contraintuitiva. O senso comum diz que o problema é ganhar pouco. Como é que o material justifica que um salário alto não é uma saída automática desse ciclo? A justificativa deles se baseia toda no comportamento. Eles argumentam que o sistema cultural, e o econômico também, nos incentiva a equiparar sucesso com consumo. Ah, entendi. Ganhou um aumento, é hora de trocar de carro, financiar um apartamento maior, matricular o filho numa escola mais cara. Não há nada de errado com essas coisas em si, mas, na lógica do material, se cada degrau de renda é acompanhado por um degrau de despesa fixa, a sua liberdade não aumenta. Sua margem de manobra continua zero. Exatamente. A sua margem de manobra continua sendo zero, a corda continua no pescoço, só que agora talvez seja uma corda de seda. Entendi. E é aí que a coisa esquenta, porque o material apresenta uma análise bem crítica, quase polêmica, sobre o porquê desse sistema ser assim. E deixando claro, né, que a gente está reportando a visão das fontes. Eles apontam para alguns pilares que sustentariam essa estrutura. A escola, segundo o texto, nos ensina a ser bons empregados, a faculdade a ser empregados mais qualificados e, portanto, mais caros. Os bancos facilitam o parcelamento, nos mantendo num ciclo constante de dívidas. E a mídia? Bom, a mídia martela o tempo todo um ideal de consumo que alimenta essa lógica. Se a gente conecta esses pontos, o argumento que emerge das fontes é que o sistema não foi desenhado para criar indivíduos financeiramente autônomos. E sim para quê? Para gerar mão de obra previsível e consumidores constantes. A lógica apresentada é a seguinte: uma população que depende do salário do próximo mês e tem dívidas a pagar tende a ser mais gerenciável. Mais controlável, digamos assim. Isso. Aceita as regras do jogo com mais facilidade por medo de perder o que já construiu. O texto chega a ser bem direto, afirmando que aquele modelo dos nossos pais de estudar, arrumar um emprego seguro, trabalhar 40 anos e se aposentar,
Esse modelo simplesmente não se sustenta mais na realidade econômica de hoje. Ok, vamos desempacotar isso? A ligação é forte. Basicamente, existe uma estrutura com incentivos que ajudam a manter as pessoas nesse ciclo. Mas, depois de pintar esse cenário um tanto sombrio, o material não nos deixa no escuro. Ele introduz o que seria o ponto de virada. Se o problema é essa dependência total de vender nosso tempo, a solução central proposta é, obviamente, criar uma fonte de renda que não dependa exclusivamente de bater o cartão de ponto. De águas. É a transição do pensamento de quanto eu ganho por hora para quantas vezes eu posso vender a mesma coisa. Ah, essa é a virada de chave. É a virada de chave. Essa troca de pergunta é o que, segundo o material, destrava o cadeado. É parar de pensar como um funcionário que vende horas e começar a pensar como um criador que vende valor replicável. É esse conceito replicável que muda o jogo, porque ele permite que algo que você criou uma vez continue trabalhando para você mesmo quando você não está. E essa ideia de valor replicável pode parecer meio abstrata, mas o material faz um bom trabalho em trazê-la para o mundo real, com dois caminhos bem distintos. O primeiro, como era de se esperar hoje em dia, é totalmente digital. Ele lista exemplos bem práticos, de baixo custo para começar. Vender conhecimento, como num e-book, oferecer um serviço, tipo gerenciar um Instagram de uma loja local, criar um produto digital como uma planilha de controle financeiro, ou até vender produtos de outras pessoas como afiliado. Ele cita um exemplo de indicar produtos da Shopee e ganhar uma comissão. O que é fascinante na forma como eles descrevem essa rota é que eles a chamam de um negócio invisível, mas extremamente poderoso. Negócio invisível. Gostei disso. A análise aqui é sobre a alavancagem. A tecnologia digital, ela democratizou um princípio que antes era reservado para, sei lá, artistas ou inventores. Pensa bem, um músico gravava um disco uma vez e o vendia milhões de vezes. Hoje, como o material aponta, uma planilha bem feita ou um e-book sobre como adestrar cachorros seguem exatamente a mesma lógica. A ferramenta mudou, mas o princípio da alavancagem é o mesmo. Criar algo uma vez e ter a capacidade de vendê-lo infinitas vezes, com custo marginal quase zero, sem estoque, sem aluguel de loja. E aí, quando a gente pensa que entendeu a lógica, o material dá um cavalo de pau e apresenta a segunda rota, que é quase o oposto, é totalmente pé no chão. Foca em negócios físicos, simples, que resolvem problemas reais do dia a dia. E eles fazem questão de contrastar isso com aquela ideia de que para empreender é preciso ter uma ideia genial para uma startup de tecnologia. Os exemplos são muito diretos. Um lava-jato. A lógica é simples. Todo mundo tem carro, mas pouca gente gosta de lavar o carro. É uma dor recorrente. Exatamente. O material não está falando de montar uma estrutura gigante. A lógica é começar com um balde, bons produtos e um aspirador de pó, atendendo a domicílio, na vizinhança. O investimento inicial é mínimo. Mínimo. E esse raciocínio se estende a outros exemplos que eles dão. Produtos feitos em casa. Comida, doces, pães, bolos. O princípio é trocar uma habilidade sua por dinheiro. Ou serviços técnicos. Mecânica de moto, elétrica residencial, conserto de celular, de computador. O argumento deles é forte. Para isso, você não precisa de um diploma do MIT. Precisa de uma habilidade que resolve um problema real. E clientes para esses serviços, como o texto aponta, existem em qualquer bairro. Espera aí, então a gente tem, de um lado, um negócio invisível na internet que pode alcançar o mundo todo, e do outro, algo super concreto, como consertar um celular ou vender um bolo no bairro. É quase um paradoxo, mas o material parece dizer que a lógica por trás é exatamente a mesma. Isso é surpreendente. E essa é a conexão crucial que o material faz. Ele argumenta que o princípio é o mesmo, independentemente da ferramenta. No fundo, o que está sendo proposto não é uma fórmula mágica, mas um retorno ao fundamento de qualquer negócio, identificar uma necessidade e oferecer uma solução. Certo. Seja essa solução um curso online sobre investimentos ou o conserto do ar-condicionado do vizinho. A fonte parece querer desmistificar o empreendedorismo, sabe? Tirá-lo daquele pedestal das grandes ideias e trazê-lo para a esfera da ação prática.
É sobre resolver problemas que as pessoas já têm e estão dispostas a pagar para solucionar. E isso é verdade. Quem nunca teve um problema de encanamento num domingo à noite e percebeu que pagaria praticamente qualquer coisa por uma solução rápida? O material está tocando nesse ponto. Resolver dores imediatas e universais. E para deixar isso ainda mais prático, eles terminam com um plano de ação super simplificado, em 6 passos. Parece quase simples demais. E a simplicidade é deliberada. Vamos passar por eles. Primeiro, escolher uma habilidade que você já tem ou que pode desenvolver. Ok. Segundo, escolher um problema que essa habilidade resolve. Terceiro, criar uma oferta clara, um produto ou serviço com um preço. Quarto, mostrar essa oferta para as pessoas, ou seja, ir atrás dos primeiros clientes. Quinto, ouvir o feedback e ajustar a oferta. E sexto, repetir o processo, melhorando a cada ciclo. No papel parece fácil, mas o material aborda as dificuldades reais, tipo a falta de dinheiro para começar ou simplesmente o medo de dar errado, que trava tanta gente. Ele aborda isso pelo tom. O jeito que a fonte apresenta esse plano é a chave. As palavras exatas são: sem glamour, sem desculpa, com resultado. Direto ao ponto. Totalmente. A mensagem implícita é que a simplicidade do plano é sua maior força, porque ela remove as barreiras mentais. Não se fala em plano de negócios de 50 páginas ou em buscar um investidor anjo. A ideia é começar. A rota do negócio físico, por exemplo, é apresentada justamente para quem tem a objeção do capital inicial. Começar um serviço de limpeza de estofados custa os produtos de limpeza. Começar a vender bolo de pote custa os ingredientes dos primeiros bolos. É um convite à ação pragmática, sabe? E não a uma solução mágica. Faz todo sentido. E para quem quer, sabe, um guia para começar com ainda mais clareza, vale lembrar que tem um material de apoio. Eu deixei um e-book gratuito chamado Rumo à Riqueza. O link está aqui na descrição do episódio. É um ótimo primeiro passo. Boa. Um passo a mais para sair da teoria. Exato. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando a jornada que o material nos propõe. A corrida dos ratos é descrita como esse ciclo vicioso. Sim, mas a simples consciência de que se está nele já é o primeiro e mais poderoso passo para sair. E o que as fontes deixam muito claro é que existem saídas práticas, acessíveis, seja no mundo digital com seu poder de escala ou no mundo físico, resolvendo problemas tangíveis bem debaixo do nosso nariz. Isso nos deixa com uma reflexão final que nasce da última frase do material. O texto encerra dizendo: a corrida dos ratos só existe porque as pessoas não sabem que existe saída. Agora você sabe. Se a gente assume a premissa do material, de que a consciência é o primeiro passo e que o plano de ação é de fato simples, isso levanta uma questão importante para quem nos ouve pensar a respeito. Se o mapa é esse que a gente acabou de discutir, qual é a primeira barreira, seja ela interna como o medo do julgamento, a procrastinação, a síndrome do impostor, ou uma barreira externa, real, como a falta de tempo, qual é a primeira barreira que impede alguém de dar o primeiríssimo passo para, ao menos, testar uma dessas rotas de fuga? Uma ótima pergunta para fechar. E antes de encerrar, não se esquece, segue o Sucesso Assertivo 1M aqui no podcast e também o Sucesso Assertivo no Instagram. E se essa conversa fez sentido, envie esse episódio para alguém próximo de você, porque a gente nunca sabe quando uma pessoa do nosso lado precisa de uma palavra de incentivo. E para quem quer ir além e aprender a vender no automático sem aparecer, acesse o link na descrição para conhecer o curso. Liberdade começa quando você decide agir. Um passo hoje vale mais do que 1000 planos amanhã. Te vejo no próximo episódio. Fiquem com Deus e um forte abraço.